Bom dia, nós estamos realizando uma live para todos os operadores do direito, né? Que de algum modo, né, estão aí se aprimorando e realizando vários estudos para aumentar o seu score de conhecimentos. E essas lives, elas têm título apenas informativo, e eu quero registrar que, obviamente, que não vão exaurir, né, todo o conteúdo que, de algum modo, vai precisar da participação, né, do candidato, do operador do direito, para aprimorar o seu score de conhecimentos. E nesse artigo que nós vamos falar agora, especialmente o parágrafo 2º do artigo 1º, né, ele vai tratar sobre aspectos bastante polêmicos, né, que é fruto de grandes embates judiciais. Eu acabo por registrar que, na minha concepção, esse artigo aqui, né, com a ressalva também lá do artigo 8º-A e do caput, esse aqui é o que possui a grande celeuma, né, dessa lei. A grande complexidade está aqui, porque ela é fruto de grandes embates judiciais. Tá? Agora eu vou relatar o que eu entendo que o concurseiro deve ter em mente, deve saber, né, do ponto de vista da literalidade da lei. Nós estamos passando, né, essa lei com base numa interpretação literal, né, porque é com base na lei que vai se fazer aí, né, as demais interpretações. E as bancas, elas cobram muito, né, a literalidade da lei. No mais, né, nós desejamos que todos que tenham acesso, né, que tenham sucesso nas provas, que se apliquem, né, cada vez mais e busquem pesquisar, né, aspectos mais específicos em relação a isso aqui. De um modo genérico, quando nós falamos em relação ao parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, que os serviços mencionados na lista anexa, né, não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que haja o fornecimento de mercadorias. Bom, essa é a regra geral. Aqui parece que há, em tese, um princípio, né, uma norma principiológica. Então, a regra geral é que serviços que estão constantes na lista anexa não incide ICMS, ainda que haja fornecimento de mercadoria. Então nós temos essa questão, porque isso aqui veio para evitar o bis in idem, né? A incidência, né, de dois tributos ali sobre o mesmo fato gerador, né? Não pode ocorrer. Agora, existem situações específicas, né, que nós vamos ter ressalvas na lei que vai incidir ICMS. E essa lei, essa é a polêmica, porque ela tanto tratou de aspectos do ISS quanto de questões do ICMS, que é de competência do Estado, enquanto que, né, o ISS é de competência do município e do Distrito Federal, como nós já observamos nos vídeos anteriores. Então, entendemos a regra geral. Vou dar um exemplo. Eu contrato serviço de internet e esse serviço de internet, se for a rádio, vai vir uma antena. Né? Uma área rural vai vir uma antena. Sobre essa antena, não incide ICMS, se ela for utilizada na prestação de serviço. Então, eu sou um tomador de uma empresa que é uma prestadora de serviço. Né? Claro que ICMS incide nas outras fases da cadeia produtiva ou de venda sobre aquela antena, mas na prestação do serviço não incide. É isso que a lei quer dizer aqui. Né? Agora, se eu, consumidor, sou só um consumidor, né, vou lá e compro e eu mesmo instalo a antena, eu tenho conhecimentos técnicos, vou lá e instalo a antena, não existe prestação de serviço, só existe ICMS, é muito simples. Né? Tem que fazer grandes celeumas sobre a lei. É isso, essa é a regra geral. Está na prestação de serviço, não incide ICMS. Incide somente o ISS, a lei já resolveu. Agora, existem 7 exceções, está aí o número da perfeição, aí o candidato ele tem que saber quais são as 7 exceções. Né? Talvez ele não vá saber quais são todos os embates judiciais, porque essa lei aqui, essas 7 exceções, está lá, ressalvadas as exceções expressas na lista anexa. Essa ressalva ela traz esses sete itens da lista que eles geram grandes conflitos de competência. Ora, o Estado vai dizer que é competente para o ICMS, ora é o município. Né? Em relação a esses 7.
né? Então, eu vou mencionar aqui em síntese, mas basicamente o que acontece? A lei ela vai dizer especificamente qual é o fator crucial, né? O fator específico da lei que ela vai especificar, né? Digamos assim, ela vai tipificar, né? Qual é a condição necessária para que aquele tributo, aquela espécie de serviço tenha, né, daquelas 7 hipóteses tenha a incidência do ICMS, tá? Em relação a aquela situação específica. Então nós vamos ter o primeiro, o acesso condicionado. Aí você vai pesquisar sobre o serviço de streaming, né? Serviço de streaming. O acesso condicionado tem uma lei, a lei 12485, né? É objeto de consultas, né? Consultas aí em todas as fazendas, na fazenda pública de um modo geral, né? As que mais têm um aparelhamento, né? Em relação às consultas, são objeto de grandes consultas por advogados, por operadores de direito, né? Segundo aspecto, 7.02 e 7.05, esses dois itens eles são mencionados em outra situação, né? Nessa lei, e é muito importante. São obras de construção civil, engenharia, mas é um rol amplo, né? Em engenharia aí nós vamos ter hidráulica, várias áreas ali, né? Elétrica, envolvendo nessa obras de engenharia. Tem que ficar atento, ler com atenção esse aspecto. E aqui nós vamos ter grandes embates, né? Algumas questões já sedimentadas. Então, você vai ver lá que se o prestador, pela lei, pelo que o prestador de serviço ele não produz na obra, né? Que ele traz a obra, é isso que diz a lei, né? Ele produz em outro lugar e ele aplica na obra, ele vai incidir ICMS, tá? Vai incidir ICMS. E o mesmo ocorre com o 7.05, que é reparação, né, de edifícios, também no sentido ali de construção, mas mais específico para reparação. Também é a mesma situação de aquilo que ele não aplica, que ele aplica na obra, aliás, né, mas que ele produz em outro local, o prestador de serviço, isso incidiria, né, o ICMS. Então nós já falamos 3 serviços, são 7, né? Vamos ao quarto. O quarto serviço, nós vamos ter lá a questão em relação à reparação, né? Aliás, a questão de composição gráfica. Aqui também é um grande embate judicial, composição gráfica, é a indústria gráfica. Né? Indústria gráfica ela vai produzir às vezes o produto final, já é um cartão de visita, né? Eu, né, vou produzir um cartão de visita, né, para entregar às pessoas, né, ao professor, né, e tal. E esse cartão de visita ele só é uma prestação de serviço, não incide ICMS. Agora, se eu fazer uma bula, um rótulo, né, realizar um manual técnico que vai compor um outro produto futuro ou a circulação, né, de um outro produto futuro vai ser então incidir ICMS. Então tem que ficar atento, ler com atenção aquele aspecto, né? E tem outras questões, né, em relação a embates judiciais em relação à composição gráfica. Em relação à lubrificação, limpeza, lá, conserto de máquinas, né, nós também vamos ter em relação a peças específicas, né, colocadas na prestação de serviço, uma pecinha que foi colocada lá incide ICMS. Vou dizer que, por exemplo, recondicionamento de motores também o sexto exemplo, também está nesse objeto. Então, coloquei lá um parafuso, uma pecinha, e sobre essa pecinha, né, peças específicas, vai incidir ICMS. E por último, nós temos o sétimo, que é em relação à organização de festas e recepções. Nesse caso, nós vamos ter o buffet, mas o buffet seria ISS. Nós vamos ter o quê? Sobre a alimentação e a bebida. São essas 7 exceções. O candidato tem que ficar atento. Porque, via de regra, o que acontece? Nesses casos incide tanto o fornecimento de mercadorias, incide conjuntamente, né? Teoricamente, o ICISS e o ICMS, e é preciso separar aí. Então, essas 7 exceções. Mas eu entendo aqui que existe um grande embate judicial aqui e que isso não deveria ser resolvido no judiciário. Conforme a Constituição Federal, isso deveria ter uma lei, né? O dever ser aqui, e essa lei complementar, né, deveria tratar esses conflitos de competência. Isso decorre lá da questão do direito tributário, constitucional, né? E não gerar esses grandes problemas judiciais como nós temos em relação a esse artigo, né? Eu agradeço a todos, desejo sucesso, né? Eu friso aqui que é preciso aplicar mais estudos sobre esses aspectos, cada um desses 7 serviços.
tá? Um grande abraço a todos, né? Desejo um grande sucesso a todos vocês.